Fala galerinha, sejam bem-vindos de volta ao canal. O meu nome é Rodolfo Esperidião, eu sou consultor independente de investimentos. E hoje, se vocês viram a foto da miniatura, né, a imagem da miniatura, vocês vão ver que está tudo derretendo, né, por causa do petróleo. E o petróleo, o que eu falo é a situação entre Irã, e Israel e os Estados Unidos, né? Esse conflito que era programado pelo governo americano para ser rápido e indolor, está se estendendo e tende a se estender mais. Com isso, o preço do barril do petróleo e de outras commodities muito importantes para a vida moderna que passam por ali, né, ou que são produzidas na região, disparou. Tem infraestrutura sendo destruída, então a capacidade produtiva também vai ser afetada, né? E por conta disso, as carteiras estão sofrendo. Não só as minhas, né? Todas as carteiras que investem em ativos internacionais, em geral, né? Até no Brasil também tá sofrendo, com exceção de um ativo ou outro, mas esse eu não teria como adivinhar, né? Então o que é que a gente vai fazer? A gente tem que preparar nosso psicológico, seguir o plano, né? Seguir o objetivo da carteira. Os objetivos da carteira estão muito bem traçados e eu até fiz uma atualização, né, no nosso gráfico da carteira, na nossa pizza, para vocês verem mais ou menos como é que ela está ficando agora com mais detalhes, né? E aí vamos partir logo para as carteiras, para vocês verem como é que está a situação, né, os investimentos de hoje, e ao final a gente vai mostrando cada uma das carteiras para vocês verem como é que está, qual a situação de hoje das carteiras. Beleza? Vamos lá. A gente já está aqui com o nosso gorila aqui do lado, né, no visualizador de carteiras. Vamos começar primeiro realizando o fato de que nós fizemos R$ 2.000 de investimento e hoje está 1.978, então está no negativo de fato, certo? As duas carteiras, inclusive. Carteira de aposentadoria, e a gente já partindo para ela direto, ela está performando melhor do que o S&P 500, que é a meta que a gente propôs. Então isso mostra que a carteira é boa. A questão é que o mercado internacional está caindo. Se você tivesse investido num ETF do S&P 500 diretamente, né, que tem muita gente que recomenda, vai investir no exterior, investe no ETF de S&P 500. Você estaria com 7% negativo, praticamente, né? Já no caso aliás, 8%, porque ali é S&P mais 1%, então seria menos 1 ainda, né? 8 negativo. E a nossa carteira está praticamente no 0 a 0. Então, apesar dos apesares, né, a nossa carteira está se saindo bem em comparação ao restante dos investimentos, né, ao mercado como um todo. E a gente vê aqui que está tendo um drawdown grande, né, desde janeiro que a carteira está no negativo, inclusive bem próximo de quando começou a guerra aí, né, depois do dia 22 de janeiro por aí. Então vamos lá, vamos ver a questão. Primeiro vamos ver se tem evento para pagamento de dividendos aqui. Quando a gente desce aqui, a gente vê que esse aqui é o que está lá em cima e esses dois já foram pagos. Então, dos 3 eventos de dividendos, 2 já foram pagos e um vai ser pago no dia 27/3. Então, ainda não é nessa carteira, nem na próxima, será na outra, daqui a 15 dias. Então, vamos lá, vamos direto para o investimento, né? A gente já viu aqui os dividendos e a gente vai comprar, mais uma vez, um ativo no exterior, DTGC, TJX Companies. E por que tanto ativo no exterior nessa carteira? Olha, se você pensar num globo, num planeta Terra, quanto é que o Brasil representa em termos econômicos do planeta Terra? Você sabe? Se eu lhe disser que é 0,5% da economia mundial. E mesmo assim, tem gente que insiste em colocar 80% Brasil, 20% exterior. Ou 50% Brasil, 50% exterior. Claro que se a pessoa não tem intenção de sair do Brasil, se a pessoa não tem intenção em morar fora, não fala inglês, existe uma certa barreira aí. E você não deve colocar tudo no exterior, obviamente, porque a sua vida acontece no Brasil. Mas você tem que ter alguma parcela relevante da sua carteira no exterior. Isso é fundamental. Não só por causa de ações de empresas. Bons ativos de diversos tipos de ativos diferentes estão no exterior. ETF de ouro, ETF de prata, commodity, tudo calculado em dólar, por exemplo, né? Vamos, TJX. O que é que eu posso dizer sobre a TJX, né? É uma empresa de 176 bilhões de dólares, então tem uma colinha aqui, né? E ela trabalha com o quê? Ela trabalha com produtos fashion off-stock, ou seja, off-price, né? Então,
Como assim? Você tem lá a loja da Adidas. Aí ela vai e vende a coleção quase toda, mas sobra um pouquinho em cada uma das lojas da Adidas. Aí o que, é que a TJX faz? Ela vai lá e negocia com a Adidas. Olha, essa coleção que acabou de vender aí, sobrou esses produtos, você quer quanto neles? Já não tá vendendo mesmo, já o produto tá fora de coleção, né? Fora de moda, né? Tanto, mais barato lá. Precinho camarada. A TJX compra e coloca na loja. E ela faz isso com grandes marcas, né? Adidas, Nike, não sei o que, etc. Todas essas grandes marcas. E aí, com isso, ela se torna uma coletânea de produtos de diversas marcas a preço acessível. E isso é uma das vantagens da empresa. Para vocês terem noção, ela opera em diversos países, né? Na Europa, Oceania, Ásia, América. E ela tem mais de 4.800 lojas. A experiência da loja é a seguinte: ela promove uma caça ao tesouro. Você vai na loja, você fica procurando as oportunidades. Você vai lá, fica catando, vai procurando, entrando na loja, passando pelo meio das roupas lá. E aí você encontra as roupas que você quer e você fica feliz. Aí você volta. Então, elas incentivam a caça ao tesouro em termos de roupa ali, né? E isso é interessante, né? A experiência que a loja promove. E ela tá com um fortíssimo programa de recompra de ação. Se você não entende ainda como é a recompra de ação, seria uma forma de valorizar a ação da empresa sem pagar dividendos. Eu vou fazer um vídeo específico, acho que sexta-feira, assistam, falando exclusivamente quais são as formas que que ações dão dinheiro. Porque a pessoa acha que é só o dividendo ou só vender, né? Mas existem diversas formas pelas quais você pode ganhar dinheiro com ações. E essa é uma delas, a recompra de ação. A transação foi feita no dia de hoje, né, pela corretora Charles Schwab. E o preço, vou pegar aqui o preço, deixa eu pegar aqui nas minhas anotações, 156,0948. E a quantidade foi 0,0704. Foram 11 dólares apenas, né? Eu fiz 10,99 dólares. Por quê? Porque eu quero que sobre uns 40 e pouco reais para a gente fazer uma compra de tesouro na próxima semana. Então, para isso, a gente precisa de uns 80 e poucos, mais o aporte da semana que vem. Então, por isso que a gente precisou que sobrasse aqui R$ 42,26. E esses R$ 42,26 é o que eu vou colocar na poupança agora. Vamos lá. Comprar. R$ 42,26. Cadastrei. Espero que o gorila esteja bem acelerado dessa vez. Vou atualizar aqui para ver se já atualizou. Então, como vocês podem ver, temos 92, né? 91, 99 na poupança. E temos o nosso ativo aqui já, mais uma ação no exterior. Com esse valor aqui, vai ser suficiente para a gente fazer a transação da semana que vem, né? Somando com o aporte. Então a gente já está coberto aqui e podemos prosseguir com a diversificação da nossa carteira, que vai vir um ativo diferente aí para nossa carteira de aposentadoria de longo prazo. Lembrando, pessoal, essa carteira aqui é uma carteira para o resto da vida, né? Carteira para velhice. A pessoa quer juntar esse dinheiro para um dia, sei lá, ir morar na praia lá em Bali, né? Então, é esse tipo de carteira, tá certo? Claro que dependendo do aporte, você vai acelerar ou não o processo, né? Como eu sempre digo. Botei R$ 100 aqui, eu coloquei R$ 100 nessa carteira porque é uma carteira educativa. Se você vai lá e quer colocar 200, 400 por semana, 500 por semana, você pode. Desde que você faça seu estudo, né? Você entenda que eu não estou recomendando esses produtos, você tem que estudar, entender a sua carteira. Talvez você queira montar uma carteira com alocação semelhante, com ativos diferentes. Tudo bem também. Vamos finalizar aqui para a gente ver a pizzazinha da carteira. Então, pessoal, carteira tá ficando legal, tá ficando bonita. Colocamos mais um ativo no exterior. Semana que vem vamos colocar um ativo diferenciado, novo, para a gente ir dividindo direitinho a pizza. Se você tem curiosidade de como é que tá a pizza hoje, ela tá aqui, desse formato aqui, tá? Então já fiz uma atualização, vocês vão ver que tem os ativos mais detalhadamente. Semana que vem
nós completaremos a 12ª semana e eu pretendo fazer na 13ª semana, o que daria uns 3 meses, uma análise trimestral, colocando mais dados na tela, mais informações para vocês verem e vai ficar bem interessante. Tá bom? Então semana que vem a gente faz uma compra e na outra semana a gente vai fazer uma análise mais detalhada de cada uma das carteiras. E aí, pessoal, já vamos aqui para nossa carteirinha de dividendos, né? Eu vou abrir ela aqui. Como vocês podem ver, apesar das quedas, né, das fortes oscilações das últimas semanas, né, por causa dos acontecidos, ela continua performando melhor do que a meta estabelecida, que seria um IPCA mais 6%. É possível, eu acredito, que vá cair ainda mais antes da situação melhorar. Mas isso aí a gente segue o plano. Vamos lá para os eventos para a gente ver se teve algum dividendo na última semana, nos últimos dias, né? Quando a gente vem aqui, a gente vê que já tem um dividendo previsto do Itaú para o dia 1º de abril, mas houve o pagamento de vários dividendos aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver todas as datas, mas aqui teve um dividendo FATN, um rendimento, né, do FATN, que é um fundo imobiliário, um rendimento do RBVA, também outro fundo imobiliário, e teve esse aqui da Schwab's, dividendo do rate. Então, somando esses, temos aqui 43 centavos, 90 centavos e 80 centavos. Todos no dia 13. Hoje é o primeiro dia de investimento depois do dia 13, né? Então, a gente vai fazer um investimento desses valores, o que dá, pelas minhas contas aqui, dá R$ 2,13 a soma desses três dividendos, recebimentos, digamos assim, né? Primeira coisa que eu já vou fazer, eu vou pegar esses R$ 2,13 e já vou colocar na poupança. Aqui. Comprar. Na data de hoje, R$ 2,13. Cadastrei. E aí, pessoal, já foi feita a compra aqui. Então já está registrada aqui a compra da posição dos dividendos e rendimentos, né? E a gente já vai cadastrar a nossa transação. Para cadastrar a nossa transação, nós vamos comprar um produto novo hoje. Novo no sentido de que ele acabou de ser lançado, mas é um produto que a gente já conhece, né? Muita gente já conhece, que seria um Tesouro IPCA+. O Tesouro IPCA+, que nós vamos comprar é o NTNB Principal 2032. Esse aqui, NTNB Principal 2032. Então, esse é um Tesouro IPCA+, sem cupom. E ele vence no dia 15/8/2032. Como é que funciona, basicamente, a lógica? Se você comprar esse produto e aguardar a data do vencimento, você tem garantido IPCA mais 7,9, que é o que ele está valendo hoje. Então, você tem garantido esse rendimento, IPCA mais 7,9. Garantido. Se você vender antes do vencimento, que tem essa opção, aí depende das condições de mercado. Aí você pode ganhar mais ou até perder dinheiro. Mas se você só comprar e segurar até a data do vencimento, você vai ter garantido inflação, uma proteção contra a inflação, mais 7,9 por ano. Tá bom? Então vamos lá. Compra foi feita no dia de hoje, fizemos pelo Nubank, né? No dia 16. A quantidade foram 0,03 títulos do IPCA. E o preço de compra foi 28,52,9. Isso mesmo, R$ 85,59. Se nós vamos fazer uma compra de R$ 85,59, sobram para a nossa poupança R$ 14,41, que é isso que a gente vai cadastrar. 14,41. Vamos vir aqui nas nossas posições, poupança, compra, na data de hoje, 14,51 ou 41. 14,41, cadastrar. Hoje o Gorila tá bem rápido, então acho que não vai demorar tanto não. Já foi feita aqui, ó, vocês podem ver. Foi feita a compra aqui. Então já tá os 28. E a carteira já tá de acordo. Então, pessoal, já estamos chegando aqui perto do final do vídeo. Antes de finalizar, eu gostaria de mostrar para vocês como é que tá a carteira de dividendo. Então, vou colocar ela aqui do lado para vocês verem, né? Com essa nossa nova visualização, dá para ver mais coisas, mais fatias da pizza, né?
É uma carteira que está bem diversificada, uma carteira que está resiliente, né? Porque apesar de todos esses apesares, a carteira está se saindo bem ainda. E é uma carteira que só tende a melhorar daqui para frente, né? A gente colocou um ativo novo, semana que vem vamos colocar mais um ativo novo, diferenciado, que vocês já devem conhecer, mas eu vou deixar para a semana que vem a surpresa. E a gente finaliza por aqui o vídeo, né? Eu gostaria muito de agradecer sua atenção. Se você gostou, compartilha, né? Deixa o like aí, deixa um comentário, tem dúvida? Deixa um comentário aí para ver o que é que eu comentar e a gente conversa um pouco para entender o que é que você não está entendendo, qual a sua dor. Quer um vídeo de alguma coisa? Deixa um comentário aí também. Muito obrigado e até a próxima.